Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao Evangelho no Lar, que estejamos todos bem e preparados para absorver todos os conhecimentos que serão passados para nós nessa noite e também para as vibrações que faremos na sequência, informando a todos que esta reunião está sendo gravada e logo mais as imagens estarão no Facebook do Lar do Amor Cristão, oficial, e também no canal do YouTube do Lar do Amor Cristão, onde estão todos os evangelhos que nós fizemos até hoje, né? E aí nós podemos ver nesse folheto, no lado aí, as cestas básicas, tudo que se compõe a cesta básica, e hoje cabe um agradecimento especial aqui, porque na semana passada nós estávamos necessitando de vários produtos ainda para completar a cesta, e graças ao atendimento de todos, já conseguimos, já na própria quinta-feira, já completar as cestas, e na sexta-feira nós já distribuímos. Então, mais uma vez agradecemos a colaboração de todos, e nesse folheto aí está apresentada várias formas que existem para se colaborar com essas cestas, tá? Aqueles que desejarem podem colocar água para ser fluidificada, e os pedidos de vibrações, os cursos, grupos de estudo, tudo isso, todos esses assuntos estão tratados lá no site do Lar do Amor Cristão. Então, há divisão específica para cada caso, onde pode se manifestar o interesse e ter o conhecimento de todos esses pontos e pedidos também, tá? E agora, nessa próxima sexta-feira, no dia 16, nós teremos mais um brechó solidário, onde nós temos lá livros, roupas, calçados, utilidades domésticas e muito mais coisas de muito boa qualidade, né? Então, vai ficar quase o dia todo, ele vai começar às 9 horas da manhã, vai até às 4 da tarde. Então, aguardamos aí a presença de vocês, que sempre tem sido um sucesso. Então, hoje, nós falaremos em continuidade com os assuntos, falaremos sobre os ensinos de Jesus. E hoje o ensino que nós falaremos vai ser a fé e o amor. Quem vai fazer a apresentação, a nossa querida Diná Ribelini. Depois a Ana Lúcia vai fazer as vibrações, tá? E para começarmos a nos sintonizarmos aí com esse evangelho, eu vou convidar aqui a Adriana Marque, que ela vai fazer uma leitura para nós. Por favor, Adriana, boa noite. Boa noite a todos. A leitura de hoje foi tirada do livro Palavras de Vida Eterna, de Francisco Cândido Xavier, por Emmanuel. E o título é Crença. Crês que há um só Deus, e fazes bem, mas os demônios também o creem e estremecem. Tiago, capítulo 2, versículo 19. Alguns momentos de reflexão no Evangelho sacodem-nos o raciocínio, para que venhamos a despertar no reconhecimento de nossas responsabilidades em matéria de crença. Asseveramos a cada passo a convicção iniludível quanto à existência de Deus. Habitualmente, enquadramos a vida mental a determinado tipo de interpretação religiosa, a fim de reverenciá-lo, através do modo que supomos mais digno. Construímos santuários para honrar-lhe a munificência. Pretendemos enobrecê-lo em obras de arte. Sabemos admirar-lhe a sabedoria, seja na grandeza do firmamento ou na simplicidade do chão. Certificamo-nos de que as suas leis são inelutáveis, desde as que foram estatuídas para a semente até as que traçam caminho às constelações.
articulamos preces de louvor ou de súplica, nas quais lhe endereçamos os anseios mais íntimos. Receitamos confiança em Deus para todos aqueles que ainda não conseguiram entesourá-la. Às vezes, chegamos até mesmo ao entusiasmo infantil, dos que imaginam adivinhar as opiniões de Deus nisso ou naquilo. Todas essas atitudes nascem da pessoa que reconhece a imanescência de Deus. Entretanto, os espíritos perversos também sabem que Deus existe. Crença por crença, a crença nos planos superiores e a crença nos planos inferiores. Meditemos nisso, para considerar que, acima de tudo, importa saber o que estamos fazendo de nossa fé. Emmanuel, muito obrigada. Obrigado, viu, Adriana, por participar aqui do nosso Evangelho. E agora convido a todos a nos acomodarmos da melhor forma e assim elevando o nosso pensamento até o Mestre Jesus. O Mestre Jesus nos envolvendo com o seu manto de luz, nos fortalecendo, nos dando mais equilíbrio, para que possamos continuar as nossas atividades, o nosso dia a dia, com muito amor, com muito carinho, com muita paz. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todos os males. Porque é teu o reino, o poder e a glória para todo sempre. Graças a Deus, graças a Jesus. Então, assim nós convidamos a nossa querida Diná Eveline, que ela vai fazer a apresentação do ensino da noite de hoje. Boa noite, Diná. Muito obrigado por participar aqui conosco. Eu é que agradeço. Boa noite a todos. Como o Ângelo disse, obrigada, Andrés, por você ter feito a leitura. O evangelho de hoje, então, é baseado na história de Cairbar Schutel, a fé e o amor. A lição dele começa com a passagem bíblica que está no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 25 até o 34, que diz: Uma mulher que havia 12 anos padecia de uma hemorragia e que tinha sofrido bastante às mãos de muitos médicos e gastando tudo o que possuía sem nada aproveitar. Antes, ficando cada vez pior, tendo ouvido falar a respeito de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou-lhe a capa. Porque dizia: se eu tocar somente as suas vestes, ficarei curada. E no mesmo instante, cessou a sua hemorragia. Sentiu no seu corpo que estava curada de seu flagelo. Jesus para e pergunta: quem me tocou? Senti virtude saindo de mim. A mulher disse: fui eu. E Jesus disse: filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica livre de seu mal. Podemos imaginar o sofrimento dessa mulher? Essa mulher padeceu desse mal por 12 anos. Ainda mais quando a gente lembrar que naqueles tempos as mulheres que vertiam fluidos de seu corpo eram consideradas impuras. Elas não podiam tocar em ninguém,
quando elas estavam menstruadas, pois estavam, por aquele período, impuras e tornariam as pessoas a quem elas tocassem também impuras. Como viver por 12 anos nessa condição? Mas quando ela ouviu falar de Jesus, começou a acreditar que ele podia curá-la. Mas como? Se ela não podia tocá-lo e ele não podia tocá-la. Se ela o tocasse, ele ficaria impuro. Mas a fé cresceu nessa mulher. Todo o seu ser acreditou no que ela iria fazer. E um dia, ela viu Jesus em meio à multidão. Então, ela, com toda a fé que tinha, chegou e tocou por trás as suas vestes, as vestes de Jesus. E se curou imediatamente. Jesus percebeu que alguém o havia tocado de uma forma diferente, um toque que tirou dele magnetismo de cura. E mesmo em meio à multidão, Jesus percebeu o toque da fé. Jesus queria saber quem o havia tocado. Quando ela se mostra, Jesus a chama de filha, afirmando que a fé dela a salvou. Jesus não só curou a sua doença, como também devolveu a ela dignidade e paz. Devolveu a ela a convivência social. Cair Bar Schutel disse: assim também sucederá a todos aqueles que tiverem fé e de Jesus se aproximarem, trazerem Jesus para a sua vida. O que me seguir não verá trevas, disse Jesus. E continua Cair Bar Schutel dizendo: todos os que tiverem fé e com fé buscarem vencer as dificuldades, triunfarão, porque o amor coopera com a fé para abater barreiras, destruir domínios, aniquilar empecilhos e superar dificuldades, pois a fé remove montanhas, nos ensinou Jesus. Encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, em item 12, o seguinte: o Cristo, que realizou verdadeiros milagres, mostrou, por estes mesmos milagres, o quanto pode o homem que tem fé, que tem a vontade de querer e a certeza de que esta vontade Diná? Oi, pode falar. Não, é que teve um interregno, mas pode seguir, por favor, pode seguir. Tá bom, obrigada. Então, lá no capítulo 12, tá bom agora? Na carta de Tiago, versículo 17, está assim: assim também a fé, se não tiver obras, está morta em si mesma, enfatizando a importância da ação. É um chamado à caridade, ao amor, ao perdão, ao auxílio ao próximo. Cair Bar Schutel ainda diz: a missão exclusiva de Jesus foi reviver os corações na fé para que as almas cheguem à altura de Deus. Como podemos reviver ou renovar a nossa fé? A renovação da fé não se resume a uma crença, apenas uma mera crença em Deus, mas sim a uma busca por compreender e vivenciar os ensinamentos de Jesus, procurando sempre o aperfeiçoamento do nosso eu interior, ou seja, a nossa
reforma íntima. Vamos então encerrar de novo com Caibar Chute, o que diz: é assim que cultivamos seus ensinos, nós alcançaremos o mundo da luz que se movimenta no éter, acionados pela vontade de Deus. A luz da sabedoria e salva. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Vamos agora fechar nossos olhos. Vamos sentar tranquilamente. E em tranquila serenidade, confiança no divino amigo Jesus, vamos abrir os nossos corações em vibrações de amor, paz e reconforto em favor dos nossos irmãos sofredores. Vamos vibrar pela paz no mundo, pelos governantes de todas as nações, para que eles possam governar seus povos com justiça e amor, pela implantação e vivência do Evangelho em todos os lares, para a cura e melhoria de todos os enfermos do corpo, da alma, minorando os seus sofrimentos, para o incentivo dos trabalhadores do bem e da verdade, pelos sofredores desencarnados em todos os mundos espirituais, pelos viciados alcoólicos, toxicômanos e tantos outros desvios de conduta, pelos desesperados e pelos suicidas, pelos espíritos que estão desencarnando para que sejam amparados pelos mentores espirituais. Também vamos vibrar pelos espíritos que estão reencarnando com tarefas definidas, por aqueles que fazem sofrer os outros com o seu orgulho, prepotência, preconceitos, por aquela pessoa difícil que convive conosco, por nossos desafetos, por nossos lares e por todo o nosso planeta, pelo nosso próprio lar, pelos nossos familiares encarnados e por aqueles que já se encontram no plano espiritual. E permitam-nos, Jesus, pedir por nós mesmos. Sentir a sua presença em nosso coração hoje e sempre. E assim, com o nosso pensamento ainda elevado, vamos ouvir o final das vibrações com Arlete. Muito obrigada. Obrigada, Diná. E nesse momento, então, nós vamos, juntamente com o Mestre Jesus e os espíritos mentores do lar do amor cristão, unidos nesse pensamento de amor, entrar nos nossos lares, com uma luz intensa, uma luz vibrante, levando essas vibrações de harmonia e refazimento. E vamos desfazendo os pensamentos negativos, a tristeza, as mágoas, e transformar tudo em paz e alegria. E com essa luz nós vamos até o nosso quarto, e lá vamos limpando e tirando das paredes, do ambiente, todas essas energias negativas, e trazendo a paz e o equilíbrio. E agora nós vamos até a nossa cozinha, onde estão os nossos alimentos, que os mentores possam energizar todos eles, para que eles possam nutrir não só o nosso corpo físico, mas o nosso corpo espiritual. E fluidificar toda a água que nós iremos usar para preparar a nossa alimentação. Vibrando esta luz intensa para cada cantinho da nossa casa, trazendo boas energias, equilíbrio e saúde. E que essa luz também possa alcançar os nossos vizinhos, dando a eles energia positiva, vibrações de amor, de prosperidade, o que eles mais necessitarem. Que essas vibrações os nossos mentores possam atender a cada um deles. E agora nós vamos para o centro da nossa sala, nos reunir com os nossos familiares queridos,
num abraço fraterno, em formas de vibrações de amor, de equilíbrio, de saúde, abraçando esses nossos familiares e dando a eles o melhor que nós temos em nós, estendendo também aos nossos animaizinhos de estimação. E agora, continuar nessa posição confortável, nós vamos mentalizar essa luz que entrou pela porta da frente da nossa casa, agora ela está no alto da nossa cabeça. E lentamente ela vai percorrendo todo o nosso sistema nervoso central, até chegar nos nossos pés, energizando e trazendo essa energia positiva e esse refazimento. Volta essa luz, essa vibração para o alto da nossa cabeça, e agora ela vai para a nossa fronte, energizando cada célula do nosso cérebro, descendo para a laringe, para o esôfago, para o sistema digestório, limpando esses órgãos, esses sistemas de dentro para fora. Os pulmões, nosso centro cardíaco, sistema circulatório, vesícula, fígado, baço, sistema urinário, o intestino e os órgãos reprodutores. Que as células desses órgãos, todo possa ser refeito, equilibrado e energizado. Que todos esses órgãos sejam limpos, de dentro para fora. E que se porventura alguma célula estiver doente ou em desequilíbrio, ela possa ser substituída por células sadias, fazendo com que nós possamos nos sentir mais fortes, mais equilibrados, mais energizados. E nesse momento nós pedimos aos mentores queridos que fluidifiquem a água que está ao nosso lado, que ela possa nos trazer o benefício que tanto nós estamos em busca. E assim, então, fortalecidos mais uma vez, confortados, fortalecidos na nossa fé e agradecidos mais uma vez por essa oportunidade bendita de estarmos juntos, de aprendermos as lições do Evangelho e recebermos todas essas vibrações de amor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos, Pai, de todos os males. Graças a Deus, graças a Jesus. Muito obrigada, uma boa noite a todos. Fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite. Boa noite.